Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula preparada especialmente para a formação de vocês. É uma satisfação poder acompanhar mais esse momento histórico da nossa trajetória formativa. A aula de hoje foi planejada para trabalhar conhecimentos e competências específicas que são fundamentais para a formação geral docente. Não apenas para uma graduação, mas também para a atuação de vocês como futuros professores ao longo da carreira. Nesta aula, vocês estarão acompanhados pelas professoras Vanessa Chiandotti e Caroline Rodrigues, que são professoras regentes aqui da nossa Uniaselv, que irão conduzir uma discussão muito importante envolvendo leitura, reflexão, argumentação e produção escrita, trazendo esses conhecimentos para situações concretas da formação e da prática docente. Afinal de contas, como bem sabemos, em provas, concursos, exames, não temos apenas questões objetivas, e temos também questões que são dissertativas, ou seja, aqueles textos, aqueles formatos de gêneros textuais e gêneros discursivos, onde você precisa explicitar o seu pensamento em formato de texto. Por isso, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Aproveitem esta aula de maneira ativa. Não assistam ao videoaula apenas como espectadores. Tenham papel, caderno, tablet ou computador à disposição e façam anotações, destaquem conceitos importantes e principalmente construam um mapa mental. Conhece mapa mental? Sim, com conceitos, não é com figuras, ou seja, se estimule ao longo desta aula. Organizem as ideias, estabeleçam relações entre os conceitos e registrem tudo aquilo que vocês considerarem mais relevante. Também é muito importante que vocês estejam concentrados durante a aula. Reservem este momento para estudar, não é? Evitando distrações, interrupções. Eu sei que todo mundo está na sua casa agora, mas concentre-se, não é? Mergulhe no conhecimento, mergulhe nesta tela, nessas falas, que tudo vai ser muito interessante. Reservem esse momento para de fato estudar, evitando distrações e interrupções. Lembre-se de que cada conhecimento construído agora pode fazer a diferença na formação profissional de vocês. E não pode fazer, fará certamente essa diferença. E temos uma outra etapa muito importante depois da aula. Não se esqueçam que ao final desta aula, vocês deverão realizar um simulado por meio de um formulário do Google Forms. Sim, com 15 questões objetivas e uma dissertativa, ou seja, você vai escrever, né, no gênero textual de gênero argumentativo, não é redação do Enem, certo? Sobre um tema que estará proposto lá para vocês que tem a ver com a aula de hoje. O simulado foi pensado justamente para que vocês possam verificar o quanto, não é o quão aí conseguiram compreender e consolidar os conhecimentos trabalhados durante a aula de hoje. Além disso, a lista de presença também estará disponível no mesmo local, aqui na descrição do vídeo, tá? Basta abrir a aba, rolar para baixo que você vai encontrar. Obviamente, aqui não é os links. E muito importante também, você vai fazer o simulado depois da aula de hoje e amanhã, como ainda foi na primeira aula, né, sobre BNCC, nós vamos abrir o gabarito para você fazer uma autocorreção e uma autorreflexão sobre como você foi, certo? Então, atenção! Esses links não estarão aqui no chat ao vivo, estarão no link ali, na verdade, no espaço de descrição desse vídeo, justamente ali onde explica do que se trata a aula e por aí vai. É ali que você encontra, ok? Façam a aula com atenção, construam suas anotações, organizem um mapa mental e utilizem o simulado aí como uma oportunidade de revisar e testar tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês já sabem e tudo aquilo que vocês adquiriram com a aula de hoje. Eu tenho certeza, como coordenador de cursos, de que será um momento muito importante para a formação de vocês. Aliás, para a profissão de vocês, não é? Agora vamos acompanhar as professoras Vanessa Chiandotti e Caroline Rodrigues, professoras aqui da Uniaselv, e eu desejo a todos uma excelente aula, bons estudos e principalmente uma participação bastante ativa nesse processo de aprendizagem. Combinado? Então, boa aula e vamos começar! Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui hoje com uma aula muito especial para vocês, algo que, do que nós gostamos muito de falar, sobre argumentação. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, com mais detalhes,
mas espero que vocês aproveitem bastante esse momento, que vocês assistam a aula com bastante carinho, assim como nós também vamos fazê-la com bastante carinho, e que ela sirva de reflexão, e ajuda aí para a formação de vocês, tá bom? Eu sou a professora Vanessa, sejam bem-vindos aí à nossa aula. Hoje o objetivo é ajudá-los a compreender um pouquinho sobre argumento, né, produção escrita com clareza. Eu sou responsável aí pela primeira parte, né, dessa discussão, desse bate-papo, na verdade, né? É um bate-papo que nós estamos propondo aqui sobre algo que nós achamos que é muito importante, que é essa parte da escrita, essa parte da argumentação, de pensar e escrever com propósito e com clareza. Hoje eu estou aqui em parceria com a professora Caroline Rodrigues, uma amiga, né, ela já virou uma amiga, está aqui conosco na Uniaselv como professora, também regente, e nós vamos compartilhar essa aula, nós vamos dividir esse momento para levar a vocês aí uma reflexão, tá? Eu sou professora há mais de 20 anos, na verdade, há 28 anos esse ano. Sou especialista em letras, análise do discurso, literatura. Hoje a minha pesquisa segue pela área de formação de professores da educação básica. E o meu objetivo hoje é desenvolver com vocês uma reflexão sobre as competências, sobre avaliações e produções de escrita, né? A produção escrita na prática docente. Vou passar a palavra para a professora Caroline, que vai se apresentar. Então, professora Vanessa, obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço, né, por estar aqui comigo hoje, dividindo esse momento. Você sabe o quanto você é especial para mim. E pessoal, também é um prazer, né, estar aqui nessa gravação com vocês. Eu sou a professora Caroline Rodrigues, sou professora de língua portuguesa, língua inglesa. As minhas especialidades são em metodologias do ensino de língua portuguesa e língua inglesa, e eu sou mestre em educação também, onde eu desenvolvi as minhas pesquisas voltadas aos processos de leitura, escrita e alfabetização. E aí, ao longo da minha trajetória, eu atuo tanto na educação básica e agora no ensino superior, e uma das dificuldades que eu mais observo entre os estudantes é justamente transformar aquilo que eles sabem em um texto organizado, né? Coerente e bem fundamentado, né? Por isso que hoje, em parceria com a professora Vanessa, onde eu vou estar complementando melhor com a segunda parte da aula, nós vamos estar conversando com vocês sobre estratégias que ajudam a organizar o pensamento, a construir os argumentos mais consistentes e estar produzindo, né, respostas que realmente atendem aquilo que está sendo solicitado. Então, a nossa proposta hoje, ela não é apenas apresentar conceitos para vocês, né, mas está mostrando como que essas competências fazem parte da formação do professor e da prática profissional, porque afinal argumentar bem significa também estar comunicando as ideias com clareza, justificar as decisões e também estar resolvendo os problemas de uma maneira mais fundamentada, né? Então a gente está aqui hoje para contribuir muito com vocês. Perfeito. E a nossa aula, ela tem um tema, na verdade, né, um título aí, Argumentação e Produção Escrita Científica, competências para a prática docente. Quero que vocês fixem essa expressão, prática docente, porque a nossa prática, ela vai muito mais além, né, do que provas oficiais. É óbvio que em muitos momentos nós vamos precisar passar por essas provas oficiais, mas pensem que isso vai muito além. Então, a nossa discussão aqui não é só focar no ENAD ou focar em qualquer outro concurso, qualquer outra prova pelas quais vocês possam passar e vão passar, né? O professor está sempre buscando melhor, buscando construir um legado, construir uma trajetória, e muitas vezes nós nos deparamos aí com avaliações. Então, o nosso foco aqui é falar sobre a prática docente, sobre a trajetória de profissão que vocês estão começando a partir do momento que escolheram estar na universidade, né? E aí, assim, pensando já na fala da professora Carol, a preocupação que nós temos em fazer com que os nossos alunos saiam da universidade, dos bancos acadêmicos, falando e escrevendo corretamente.
Obviamente, a escrita ela passa a ser uma preocupação maior por ser mais ampla, por ter mais regras, por ter mais especificidades, que na oralidade nós damos um jeitinho, né? Então, falar é muito mais tranquilo para a maioria das pessoas. Quando chega o momento de colocar essas ideias no papel, o processo passa a ser um pouco mais difícil, desafiador. Muitas pessoas não sabem por onde começar. E aí, Carol, quando um aluno, por exemplo, diz para você, eu sei o conteúdo, mas eu não consigo colocar isso no papel, não consigo escrever. Onde você acha que está exatamente a dificuldade desse aluno? Olha, prof. Vanessa, essa é uma pergunta muito importante, porque eu acredito que muitos estudantes, eles se identificam com essa situação que você acaba, né, de colocar, de perguntar. Na maioria das vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Por quê? Porque o estudante, ele leu, ele assistiu às aulas, né, ele estudou aos conteúdos. Porém, escrever exige habilidades mais diferentes, outras habilidades. Por quê? Porque quando nós escrevemos, nós precisamos selecionar as informações mais importantes, nós precisamos estabelecer as relações entre elas, né? Então, organizar as ideias, ela é uma sequência lógica e justificar aquilo que nós estamos afirmando. Ou seja, escrever não significa apenas estar colocando as informações no papel, significa estar organizando o pensamento. E é justamente por isso que os estudantes que estudaram exatamente o mesmo conteúdo, eles podem estar produzindo respostas completamente diferentes, né? Por exemplo, a gente faz uma comparação, né? Os dois alunos que estudam, eles estudaram a mesma coisa, mas eles vão estar construindo formas diferentes de respostas, né? Então, um consegue construir uma argumentação clara e consistente, e o outro, ele consegue apresentar ideias soltas, sem uma conexão ou sem uma fundamentação. Essa habilidade, ela não surge automaticamente, ela precisa ser desenvolvida por meio da leitura, da prática, da escrita e também da própria reflexão sobre aquilo que nós estamos produzindo, né? Então, por isso que ao longo, né, da nossa aula nós queremos mostrar essas estratégias para vocês, que elas podem estar ajudando vocês nesses processos, né? Está tornando a escrita de uma forma mais consciente, mais organizada e eficiente. A escrita, né, Carol, ela é, como você falou, uma prática. Então, assim, quanto mais eu exercito, melhor fica. E ela nunca está fechada, né? Nunca você vai falar assim, eu escrevo perfeitamente, eu sou ótimo na escrita. Cada situação de escrita, ela nos fornece ali características muito específicas. Então, nós estamos sempre exercitando para que cada vez essa habilidade, né, seja melhor desenvolvida e que eu tenha mais clareza no momento em que colocar as minhas ideias no papel. E como a professora Carol falou, não basta ter, né, o conhecimento. O processo de escrita, ele é um processo que tem etapas, né? Ele passa por algumas etapas. Então, eu tenho conhecimento, eu analiso a situação, né? Eu uso esse conhecimento para sustentar o meu ponto de vista, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de tese, argumentos, né? Como comprovar as teses. E aí eu tenho que ter uma tomada de decisão, né? Eu tenho que tomar uma posição diante daquela situação, diante daquele problema. Essas são algumas etapas pelas quais o nosso cérebro precisa passar, e eu preciso passar como produtor de um bom texto, como produtor de uma comunicação escrita eficiente. E aí, olha só, será que todo texto com opinião é um texto argumentativo? São algumas perguntas que nós vamos levantar aqui para que vocês possam refletir, tá? Todo texto que tem uma opinião é um texto argumentativo? É para que nós, né? Não vou falar só vocês, alunos, nós todos, eu também sou aluna, a professora Carol também é aluna, nós estamos sempre aprendendo. Então, para que tantos alunos, né? Todos os alunos conheçam o conteúdo, né? Mesmo tendo esse conhecimento, por que tem tanta dificuldade? A professora Carolina acabou de falar um pouquinho sobre esse olhar.
como transformar uma ideia inicial em um argumento consistente. E de que maneira os desafios profissionais, sabe aqueles desafios profissionais que vocês respondem aqui na faculdade? Aqueles que estão como uma das avaliações que vocês precisam passar aí em cada disciplina teórica? Como esses desafios profissionais aproximam vocês das situações reais de problemas reais da prática docente? E o que uma proposta avaliativa sobre um tema social exige além do domínio do conteúdo. Então, por exemplo, nós podemos falar aqui para vocês e vamos falar sobre estratégias, sobre técnicas, sobre características de texto argumentativo, o que precisa fazer para escrever um bom texto, mas nada disso faz sentido ou vai ajudá-los se vocês não tiverem, primeiro, o conhecimento, como a professora Carol já apontou aqui, mas também um olhar empático para as situações. Porque quando falamos de situação social, e nós vamos trazer uma aqui para vocês, algumas, na verdade, se eu não tiver esse olhar humano, esse olhar empático para a situação, eu não vou conseguir lidar com as técnicas, com as estruturas, de uma forma que eu construa um texto que faça sentido para a minha realidade. Porque um dos maiores objetivos aqui nós sabermos lidar com os problemas que estão na nossa realidade, né, na nossa vida. Então, o professor, ele está diante de vários desafios, mas também o professor é responsável por tomadas de decisão, não só dentro da escola, mas fora da escola. Então, nós somos pessoas que acabamos tendo esse olhar, né, essa visão mais profunda da realidade, essa visão mais algo que seja responsável por mostrar para o outro o que é certo e o que é errado. Então, escrever vai muito mais além de técnicas e estruturas, né? Escrever é profundo. E você, como professor, eu como professora, a professora Carol, somos responsáveis, aí temos uma imagem, né? As pessoas acabam criando essa credibilidade por sermos professores. Então, o que a professora Vanessa acha disso? O que a professora Vanessa pensa disso? E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão de o que é a opinião da professora Vanessa e o que é argumento. Qual é a diferença disso? Ou como transformar essa opinião em argumento. Você concorda, Pro Carol? Concordo perfeitamente, muito bem colocado, professora Vanessa, esse complemento, porque é exatamente isso, né? E é exatamente o que está na tela para todos nós, né? Que não basta conhecer as teorias, a gente precisa estar utilizando elas, né? Porque escrever bem é organizar o pensamento com propósito, porque quando nós lemos, organizamos e conseguimos escrever, além de ter um propósito, a gente consegue estar fazendo uma transformação por meio das questões argumentativas, por meio daquilo que nós colocamos, que nós escrevemos, de uma forma, claro, organizada, de uma forma empática, como a professora Vanessa colocou. Perfeito. Então, vamos seguir aqui, tá, gente? Vamos passar aqui para o próximo slide. Nesse slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto argumentativo, mas também já vamos adiantar algumas questões relacionadas ao futuro do professor. O que o professor precisa, né, fazer, ou quais são as habilidades que nós esperamos do futuro professor, né? As competências e habilidades que esperamos do futuro professor. Primeira coisa, é algo que eu sempre discuto com os alunos, quem é meu aluno sabe, professor precisa saber escrever bem. Professor precisa saber argumentar. Professor precisa saber colocar as ideias no papel. E aí, gente, olha só, é tão importante isso, e eu acho que muitas vezes nós deixamos, né, nós terceirizamos esse trabalho da escrita. E é um momento em que você está aprendendo a colocar no papel as suas ideias. Não terceirizem. Por quê? Porque lá na prática docente, vocês vão ter que escrever
pareceres descritivos de alunos, vocês vão ter que produzir relatórios, vocês vão ter que elaborar projetos, vocês vão escrever artigos. Quem vai seguir aí a carreira acadêmica de pesquisador vai ter que escrever, né? Participar de processos seletivos. Esses processos seletivos, eles vão requerer de vocês a capacidade de escrever um texto. Justificar decisões no momento de reunião, por exemplo, produzir pesquisas, responder avaliações como ENAD. Então, não dá, nesse momento da faculdade, no momento em que vocês são estudantes acadêmicos, para terceirizar os exercícios de escrita. E quando eu falo terceirizar, é isso mesmo, ou fazer de qualquer jeito, ou pedir ajuda para outra pessoa. Não tem problema pedir ajuda, né, Carol? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Se você tem um colega que tem um pouquinho mais de desenvoltura na escrita e ele pode te dar umas dicas, tudo bem, mas não deixem de fazer, não deixem de produzir. O que você acha, Carol? Isso, prof. Vanessa, olha, enquanto você estava explicando ali já inicialmente essas estruturas, né, do texto, eu fiquei aqui pensando, né, em uma dificuldade que é muito comum entre os estudantes, porque muitas vezes aquilo que a gente já falou no início aqui da nossa apresentação, né, e na minha resposta à sua pergunta, né, eles conhecem o conteúdo, mas eles acabam confundindo a opinião com a argumentação, isso é um ponto muito importante, né. Sim. Então, esse slide, ele mostra exatamente essa diferença, né? Se você me permitir fazer um complemento da sua fala, se todos nós observarmos essa parte inferior do slide, na primeira frase nós lemos, né? A educação, ela é importante. Essa é uma opinião, né? Mas ela expressa um posicionamento, mas ela não explica ainda o porquê. Já quando a gente, né, vai à segunda frase ali, a gente percebe um avanço, né? Um avanço de profundidade, né? Já tem aí uma discussão maior, vamos dizer assim. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta. Calma, não é que as professoras fizeram toda essa abordagem da primeira parte, não é, do nosso encontro, falando sobre escrita, a importância de uma boa estruturação, não é? E não que estejamos oferecendo para vocês uma fórmula de como escrever, mas apontando caminhos, não é, sobre aquilo que se espera em concursos, exames e tudo mais. Estão gostando da aula? Pois é, eu estou aqui, não é, para fazer algumas perguntinhas para vocês, enquanto as professoras depois, na sequência, continuarão suas linhas de raciocínio. Vamos lá para a primeira parte, então, dos desafios? Vou fazer algumas perguntas, vocês vão ter aí 30 segundinhos, não é? Para pensar, refletir, analisar e, obviamente, colocar a resposta certa aí no chat, certo? E não faça, eu sei que 30 segundos é pouco, mas não vai fazer de qualquer jeito, hein? Pensem, reflitam e coloquem aí no chat a resposta. Bora começar? Ok, vamos então para a primeira pergunta da noite, não é? Eu espero que você esteja aí fazendo o seu mapa mental, fazendo as suas anotações, enfim, da forma que você achar melhor para agora testarmos os seus conhecimentos parciais. Vamos então à primeira pergunta com 30 segundinhos para dar aquela pausa, não é? E seguir adiante respondendo no chat. Vamos lá então, olha lá, ó. Em uma questão discursiva, porque é sobre isso que estamos aqui falando nesta aula, certo? Olha lá, em uma questão discursiva, saber o conteúdo é suficiente para garantir uma boa resposta e por quê? Olha lá, 30 segundinhos para você pensar e a gente segue. Pronto, acho que já deu para pensar o suficiente, não é? E para aí pensar na melhor resposta. Bora ver juntos aqui? Sim.
Sim, que eu digo não é para a resposta, porque a resposta é não. Mas eu digo sim, porque cada um com certeza não é pensou em algo, não é na mesma direção, ou vamos conferir agora se não foi nessa mesma direção. Porque na verdade não tem uma resposta correta e certa única, tem um pensamento. Então vamos ver qual seria essa resposta esperada que vocês colocaram aí. Obviamente que a resposta para essa pergunta é não, porque, gente, obviamente, como as professoras vão dizer ainda e têm dito aqui na nossa aula, é preciso o quê? Saber analisar. Esses três verbos aqui, ó, analisar, argumentar e escrever, precisam ser conjugados, sim, na ação antes da gente começar aí a escrever uma resposta numa questão discursiva. Analisar esse tema, analisar o enunciado, analisar o contexto, argumentar, porque existe todo um processo de construção para essa argumentação que perpassa assim muito distante de simplesmente darmos alguma espécie de opinião de senso comum, porque afinal de contas estamos no ensino superior e estamos desenvolvendo um nosso pensamento complexo. E escrever é outro verbo também que precisa aí ser conjugado. Porém, antes de escrever é necessário analisar e argumentar, certo? Portanto, obviamente que saber o conteúdo não é o suficiente para garantir uma boa resposta, certo? Vamos para outra já? Eu sei que vocês estão aí aquecidos, então bora adiante. Atenção para a pergunta. Complete rapidamente. Conhecer, analisar, espaço, escrever, tomar posição. São 5 passos aí para a gente pensar a estruturação aí de uma escrita. Vamos lá. Pensem na melhor resposta para completar esta lacuna. 30 segundinhos. Ok, essa nem precisa de 30 segundos mesmo, porque eu acho que está fácil, não é? Enfim, você vai poder dizer aí do outro lado se está ou não. Qual é a palavra que coloca aqui nesta lacuna? Obviamente, argumentar. Inclusive, até na resposta anterior ali, vocês já tiveram um prognóstico aí dessa resposta possível, não é? Este verbo argumentar tem que ser também conjugado na hora de estruturar a sua questão. Não é a questão, não, a sua resposta para a sua questão discursiva. Nesses passos, conhecer, analisar, argumentar, aí sim escrever e tomar posição, porque não é simplesmente, né, quando você se coloca, né, numa posição de argumentar, nesse verbo sendo conjugado, é necessário que você tome uma posição. Mas lembremos sempre que a nossa opinião, e sim, quando você vai escrever uma resposta argumentativa, a opinião geralmente entra na questão, lembremos sempre que seremos docentes no futuro, certo? Professores diante de uma sala de aula com seres humanos ali em construção de identidade, de saberes. Portanto, a nossa opinião, ela precisa ser aí, né, aberta o bastante, mas com referências, com embasamentos e tudo mais. A nossa opinião, o nosso senso comum, do nosso dia a dia, ou seja, das nossas próprias experiências, não podem estar acima de uma argumentação científica, como bem a professora Carol está aí dizendo para vocês, não é? E professora Vanessa também, obviamente. Portanto, argumentar e sempre ali coloca nesta lacuna aí uma sequência coerente para a estruturação de uma boa resposta. Ah, a gente pode mais uma, né? Daqui a pouco a gente já volta à aula. Bora mais uma? Vamos lá então para uma outra. Atenção na tela. A educação, algo com o qual nós vamos trabalhar no futuro, se você já não dá aula, né? Ou se você dá aula já. A educação, portanto, é importante porque transforma vidas, né? Isso é uma posição, uma tomada de posição, né? Está entre aspas, porque, obviamente, vamos supor que vocês, né, houvessem aí escrito esta frase. Portanto, eu pergunto para vocês, com isso, já temos um argumento completo? Hum? Vamos pensar. Eu acho que essa nem precisa de 30 segundos, mas vamos esperar um pouquinho para vocês pensarem. Vamos lá, começou.
Pronto, eu até parei aqui um pouquinho antes, porque não precisamos de tanto tempo assim. A resposta é ainda não, né? Ou definitivamente não. Falta o quê? Fundamentação. E quando nós pensamos em fundamentação, é justamente o que a professora Carol disse sobre também escrita científica. Nós precisamos fundamentar aquilo que colocamos enquanto posição. Quando argumentamos, colocando, não é, alguma opinião, lembre-se sempre com uma expansão, não é, para o embasamento, falta fundamentar este argumento, não é essa expressão, essa explicitação de posição que a gente toma sobre alguma coisa, ou seja, fundamentar teoricamente, por isso que, né, nas entregas de papers, quem nunca durante a sua jornada aqui, não é acadêmica na Uniaselv, escreveu seus papers, seus artigos, enfim, ou seja, não basta simplesmente falarmos, né, na nossa cabeça alguma coisa, é necessário trazermos aí fundamentações, ou seja, pessoas que já investigaram aquilo, que já provaram, comprovaram aquilo, que já debatem isso há muito tempo, e é necessário sempre nós fundamentarmos a partir de uma concepção teórica, prática, não é? Para que o nosso argumento ele seja fortalecido. Senão, obviamente, ele vai se resumir a apenas opinião. E como, de novo, estou dizendo, e as professoras também, estamos no ensino superior, seremos professores e, obviamente, a nossa opinião do senso comum não pode ser maior do que a ciência da educação e tudo mais. Tá legal isso, não é? Maravilha. Então, com isso, voltemos com as professoras e daqui a pouco eu volto para mais perguntas. Até já. Então, pessoal, vou voltar um pouquinho, né? Então, ali como coloquei, né? Que a primeira frase, ela expressa um posicionamento, né? Mas ela ainda não explica o porquê. Quando nós observamos a segunda frase, nós já percebemos um avanço, né? A educação, ela é importante porque transforma vidas. Então, aqui já existe uma justificativa, mas ela ainda pode ser fortalecida, né? Porque quando nós observamos a terceira frase, nós encontramos uma argumentação mais consistente, né? Além da opinião e da justificativa, aparecem fundamentos baseados em conhecimentos e estudos, né? O que torna, então, o texto ele mais envolvente. Então, aqui nesse slide, ele nos ajuda a compreender que argumentar não é apenas do dizer o que pensamos, né? É explicar, justificar e estar fundamentando as nossas ideias, né? Exato. E a partir dessa discussão, nós conseguimos comprovar aqui que a escrita ela não é só uma exigência acadêmica. Quando os professores pedem para fazer um exercício, o desafio profissional, que, né, deixa muito aluno aí com a cabeça, né, quente, preocupado. Ai, mais uma avaliação. Gente, isso é maravilhoso, porque tira vocês da zona de conforto. Aquela coisa de ficar só respondendo pergunta, né, com alternativa. Isso é bom, porque nós também passamos por esse tipo de avaliação ao longo da nossa carreira. Mas o escrever, o colocar no papel, o produzir o texto, o pensar naquela situação, isso é muito mais profundo. E isso constrói em você um olhar crítico, como eu falei anteriormente, sobre a sua realidade. Não só sobre um tema específico, mas você consegue começar a relacionar tudo isso com aquela situação. Então, entendam que a escrita, quando ela é exigida aqui na academia, né, na faculdade, nos bancos acadêmicos, ela é algo que vai desenvolver em vocês uma competência profissional. Vocês precisam ter essa competência, né? E muito antes de começar a escrever, lá no ensino médio, por exemplo, eu acredito que os professores de português de vocês devem ter falado um pouquinho sobre texto dissertativo argumentativo, orientado sobre essa estrutura textual. Nós vamos entender aqui que esse texto argumentativo hoje, ele fica mais robusto quando você entra na faculdade. Por quê? Porque não é só o escrever lá com 3, 4 parágrafos, né? Sustentar com um exemplo, sustentar com um argumento. Agora essa discussão ela fica mais profunda, porque agora você é um acadêmico. E por ser um acadêmico, você precisa apresentar argumentos consistentes, você precisa fundamentar, você precisa ter um raciocínio, né? E não por opiniões pessoais. Óbvio que a nossa vivência, ela nos constrói
como cidadãos conscientes, né, conhecedores sobre um determinado tema, mas isso não é suficiente. Nós precisamos de leitura, nós precisamos de conhecimentos mais específicos, nós precisamos das autoridades, né, que são os autores de uma determinada área. Então, escrever um texto argumentativo hoje, para vocês, ele passa por uma transformação e ele fica mais robusto, mas eu não vou descartar aquilo que vocês aprenderam anteriormente, porque se vocês não tivessem passado pelo ensino médio, hoje seria impossível, né, construir toda essa consciência comunicativa em vocês, tá? Então, o texto argumentativo, nós vamos entender a partir de agora que é um texto que vai defender uma tese, tá? E essa tese é aquilo que você acredita dentro daquele tema. Você vai ter ali a possibilidade de mostrar para o leitor qual é o seu olhar, né, diante daquele problema, diante daquela situação. Obviamente que esse olhar vai ter que ser sustentado por uma fundamentação, né? Não dá para, como eu falei, não dá para usar só opiniões pessoais aqui. Nós vamos ter que usar dados, né? Vamos nos apoiar em evidências, em autores. Então, pensa, autores, autoridade. Eles são as autoridades naquela área do conhecimento. Então, eles é que eu vou de mãos dadas, né, com os autores que eu escolho para sustentar ali a minha tese, tá? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento de que o texto argumentativo vai exigir que vocês tenham ali uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão é dizer qual é a tese que eu vou defender, né? Qual é o olhar que eu vou dar para essa discussão. Escolher os argumentos consistentes, fundamentar essa discussão, ter um raciocínio, né? E chegar a uma conclusão. Não é tão difícil, sabe por quê? Eu também costumo dizer que que nós fazemos isso a todo momento. Nós estamos a todo momento tentando mostrar para o outro qual é o meu olhar sobre uma determinada situação. Então, peguem lá desde pequenos, né? A criança já argumenta, mesmo sem saber estruturas linguísticas, ela já chora quando ela quer alguma coisa, ela já faz birra quando ela quer alguma coisa, ela já faz um carinho na mãe quando ela quer alguma coisa. Então, a criança já aprende que ela vai negociando ali, e isso é argumentar. Quando você cresce, você vira adolescente, você tá ali, ô mãe, posso sair? Ô mãe, deixa eu ir na festa com os meus amigos? Ô mãe, não sei o quê, não sei o quê. Mãe, mas, vou lavar a louça, hein? Ô mãe, mas, não sei o quê. Então, você já está desenvolvendo esse poder de troca, de argumentação. E quando nós crescemos, né, ficamos adultos, profissionais, isso não muda, né? Ele só fica mais robusto, ele só fica ele fica diferente, né? Nós usamos agora outros artifícios, outras fundamentações. E vocês, como acadêmicos, hoje têm essa responsabilidade de, antes de começar a produzir um texto argumentativo, vocês precisam ser leitores, vocês precisam ser pesquisadores, né? Vocês precisam buscar essas fundamentações, construir na cabeça de vocês esse repertório, para que quando vocês estiverem diante de uma situação, um problema, diante de um desafio profissional, diante de uma proposta, né, de redação, vocês tenham conhecimento aí para produzir um bom texto argumentativo. Ok? E aí, algumas dicas importantes, né? Sempre responda exatamente o que foi proposto, né? O que foi perguntado. A proposta de redação, a proposta do desafio, ela sempre tem alguma coisinha ali que vai incomodar, né? Sempre tem alguma coisinha que ela quer do aluno, do candidato. Apresente a sua tese de forma clara, deixem sempre claro aquilo que vocês vão defender. Argumentem de forma lógica, né, com profundidade, escolham corretamente quem vai fundamentar, quem vai sustentar a sua tese, e concluam retomando a ideia principal e sempre deixando claro, sempre, né, sendo ali decisivos na hora de finalizar o texto de vocês. A tese de vocês precisa caminhar com vocês do início ao fim, né, de uma resposta, de um texto, de uma tese, enfim, de onde vocês estiverem academicamente, você precisa ter claro que a sua tese vai caminhar com você e que você precisa ter parceiros nessa fundamentação. E os parceiros são a pesquisa que você usou,
as leis que você usou, né, os autores, esses são seus parceiros, certo? Tudo bem, Pro? Isso. Sim, prof, concordo plenamente. Essas orientações, elas podem parecer simples, mas elas fazem uma enorme diferença, né, na qualidade de um texto acadêmico, né? Porque é aquilo que a gente está batendo o martelo, como diz o ditado, né? Muitas vezes a dificuldade não está na falta do conhecimento, mas sim na forma como nós organizamos esse conhecimento por escrito, né? Por isso que antes de começar qualquer produção textual, vale a pena fazer uma pergunta, né? A minha resposta apenas apresenta uma opinião ou ela realmente constrói uma argumentação fundamentada, né? Então, essa é uma pergunta, uma reflexão que ela pode mudar completamente a qualidade de um texto. Perfeito. Eu amo esse assunto. E você, Pro Carol? Amo, sou apaixonada. É Vamos muita lá. coisa para se falar, né, no tempo que a gente tem, mas a gente Sim, faz o possível. sim, Vamos agora é lá, com então. você. Pessoal, então, agora nós entramos na produção escrita e acadêmica. E agora que nós compreendemos o que caracteriza uma boa argumentação, né? Nós precisamos pensar em como que ela aparece na escrita acadêmica. Então, quando nós falamos em produção acadêmica, muitas pessoas elas imaginam que escrever bem significa utilizar palavras difíceis ou elaborar textos extremamente complexos. E na realidade, acontece exatamente o contrário. Um bom texto acadêmico, ele é aquele que consegue comunicar ideias de uma forma clara, objetiva, coerente e também fundamentada. Então, observem que o slide que está aqui para vocês, ele apresenta características importantes, como clareza, objetividade, coerência, precisão e também fundamentação em evidências. Então, esses elementos, eles são exigidos apenas perdão, eles não são exigidos apenas em avaliações, eles fazem parte da atuação profissional de qualquer professor. Então, quando nós elaboramos um relatório pedagógico, um projeto, um artigo científico, ou até mesmo né, um parecer, mesmo justificando uma decisão e na nossa própria prática docente, nós precisamos estar organizando as nossas ideias e estar fundamentando elas. Outro aspecto importante, ele está relacionado à linguagem, tá? Na escrita acadêmica, nós buscamos uma linguagem mais objetiva, evitando expressões muito pessoais como, por exemplo, eu acho ou na minha opinião, né? Então, substituindo-as por argumentos fundamentados em pesquisas, tá? Assim como a professora Vanessa citou há pouco, né? Autores ou até mesmo documentos oficiais e evidências. Então, isso não significa estar retirando a nossa autoria do texto, muito pelo contrário. A nossa posição, ela continua presente, mas ela é sustentada por conhecimentos científicos, tornando a nossa argumentação muito mais consistente e confiável. Eu sempre digo para os alunos, se você vai buscar autores diante do seu tema, que você dialogue entre autores que buscam os mesmos temas, né? E que a sua opinião, não descrita como eu acho, na minha opinião, mas que a sua fala, o seu pensamento, a sua criticidade, ela faça diálogo entre as teorias dos autores. Um exemplo, na minha dissertação do mestrado, eu pesquisei muito sobre Luria e Vygotsky. Por quê? Porque eles trabalhavam sobre a teoria histórico-cultural. Depois que você lê, que você entende um pouco, porque a gente sempre precisa buscar mais, mas que você entende um pouco o que esses autores trazem, você forma uma opinião. Você tem uma criticidade, você tem uma argumentação. E aí você consegue estar dialogando com a opinião desses teóricos, desses autores, né? Então a gente não exclui, a gente não anula a nossa opinião, mas a gente transforma ela em uma opinião com criticidade, com argumentos, dialogando diante daquilo que já foi tanto pesquisado, que tem tanta teoria. Algum complemento aqui, prof. Vanessa? Não, é isso mesmo, perfeito. Nós, assim, nós precisamos ter, né, um repertório.
Então, quando a Procarol fala que vocês precisam dialogar com os autores que vocês escolheram, esse diálogo ele precisa ser muito tranquilo, no sentido de você confiar que você leu corretamente, que você entendeu aquela proposta, que você entendeu aquela teoria e ficar muito à vontade. Então, eu, por exemplo, quando uso alguém, né, como quando uso algum autor, eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Isso é importante, porque acaba criando uma imagem de autoridade para você. Poxa, a Provanessa, ela é especialista, né? Em tal coisa. Pro Carol é especialista. Por quê? Porque elas falam com propriedade, porque elas usam os autores, a fundamentação com bastante tranquilidade, né? Ficam à vontade diante das discussões. Então, escolham os seus autores e dialoguem com eles, leiam tudo sobre esses autores, tá? Mas isso não quer dizer que vocês tenham que se fechar neste momento com alguém ou alguma teoria específica. Leiam tudo, tá? Leiam tudo para que vocês possam conhecer um pouquinho de cada coisa. Até porque professor precisa e isso eu aprendi na prática, viu, gente? O professor precisa saber um pouquinho de cada coisa. Por muitos anos, né, eu olhei para a minha formação de maneira muito específica, no sentido de que eu tinha que saber, eu tinha que saber muito sobre a minha área. Então, vamos lá. Eu sempre tive muita facilidade, na verdade, com a minha parte específica, português, né, as regras gramaticais, produção de texto, literatura. Então, a parte específica para mim sempre foi isso. Eu tinha que ser a professora conhecedora. E então me especializei. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha prática docente não exigia de mim só o conhecimento específico. Ela exigia de mim coisas que eu ainda não tinha me apropriado, né? E aí eu precisei estudar. E aí eu percebi que eu precisei ampliar o meu repertório e que o específico não era mais suficiente. Eu precisava ser uma boa professora de português, saber o que eu estava ensinando para o meu aluno, quanto às regras, mas eu também precisava ser uma boa professora, não só de português, sabendo questões mais amplas de comportamento, questões relacionadas à aprendizagem, né? Como um aluno aprende, como o outro aprende, que eu não tenho uma sala homogênea, a minha sala de aula ela é diferente, né? Eu tenho alunos diferentes, então aí eu tive que estudar. E para estudar, eu tive que ampliar esse repertório. Eu fui fazer outra faculdade, eu fui ampliar o meu conhecimento. Então, é isso. Vocês precisam estudar, vocês precisam ler, e com a prática docente de vocês, vocês vão percebendo. Né, que precisam de novos conhecimentos, que precisam ampliar o repertório. E conhecer é sempre muito bom, né, gente? É algo que nós levamos para sempre. Então, tem coisas hoje que eu olho para trás, né? Mesmo com 28 anos de profissão, eu olho lá, eu falo, nossa, isso aqui eu aprendi na faculdade, na primeira faculdade lá de letras. E aí você lembra, você fala assim, nossa, que legal, eu aprendi, porque senão eu teria esquecido, né? Então, leiam, estudem tudo que vocês puderem, ok? Olá, eu de novo. Sim, estou aqui de novo para movimentar a cabecinha de vocês enquanto a aula continua daqui a pouquinho. Bora refletir um pouquinho aqui? Então, de novo. Aliás, acho que 30 segundos está muito tempo, porque essas coisas estão muito fáceis. Eu tenho certeza que você, não é, está aí a mil com suas anotações, as suas questões todas. Portanto, agora vai ser menos tempo. Vamos fazer assim, 15 segundinhos para você pensar e responder. Vocês viram que são perguntas super ágeis, enfim. Então, vamos agora testar aí com essa diminuição de tempo. Vamos ver se rola? Atenção, pergunta na tela. Qual elemento transforma, olha lá, atenção, qual elemento transforma uma opinião, acabamos de falar disso nas outras questões, não é? Uma opinião em uma posição argumentada. Quais dessas três? Opinião, justificativa ou fundamentação? Qual elemento transforma uma opinião em uma posição argumentada? Vamos lá, 15 segundinhos, começou.
Ah, que fácil, hein, gente? Só que aqui não tem um elemento só, não é somente justificativa ou somente fundamentação. Existe uma união, uma justaposição aqui de dois elementos importantes, certo? Embora a pergunta, né, que isso vocês poderiam aqui analisar comigo. Nós perguntamos para vocês qual elemento, né? Que na verdade leva a gente a pensar num elemento, num aspecto só. Porém, vamos pensar aqui, a partir do que as professoras explanaram para vocês, de que dois elementos precisam ser justapostos. Ou seja, é necessário para uma opinião bem, né, para formar aí uma posição que você se coloca para a questão argumentada, o elemento justificativa e fundamentação precisam ser justapostos, precisam ser aproximados para que isso seja melhor desenvolvido. Embora o enunciado, isso é bastante pegadinhas, não é? Concursos geralmente sempre nos deixam assim um pouco confusos, não é? Aí exames, enfim. Então, embora estejamos perguntando qual elemento, o nosso pensamento, ali já aparece a opinião na nossa pergunta, nós temos que ser levados, não é, a um pensamento mais amplo, ou seja, a justaposição de dois elementos. A justificativa, ou seja, você está justificando aquilo que você está colocando, por que você se colocou com essa posição e por aí vai, por que a sua opinião ali embasada, né, argumentada é importante, mas a junção de uma fundamentação teórica, ou seja, segundo Fábio, eu, não, segundo quem já estudou esse assunto, sobre o que você leu, ou seja, tem a ver com o nosso repertório e a nossa vivência. Legal, não é? Vamos para a próxima, porque eu acho que vocês estão animados e bora pensar, hein? Sexta-feira, sextou, mas a gente está aqui estudando. Bora mais para uma? Ah lá, no chat. Quero que vocês coloquem no chat aí. Escreva apenas em uma palavra, certo? De tudo aquilo que a gente estudou até agora. O que você defende em um texto argumentativo? O que nós, quando estamos diante de uma questão ali, de um enunciado, não é? Que evoca aí essa escrita, né? Essa escrita argumentada de alguma questão, o que a gente defende num texto como esse, quando a gente vai colocar uma resposta como essa? Vamos lá? 15 segundinhos para pensar. Bora, gente! Tudo bem, 15 segundos passam voando. Vamos ver a resposta? Pois é. Então, lembra que eu disse lá no primeiro conjunto de perguntas, não é que cada um aqui vai para um lado, o seu pensamento de um lado, porque não existe só uma resposta certa. Aqui a gente não está pensando o que é certo, o que é errado apenas. Não. Estamos aqui mobilizando os saberes que vocês tinham, ou seja, os prévios, com os ampliados agora, não é? Os constituídos, os adquiridos, que as professoras deram a partir dos embasamentos até o momento. Então, esta palavra tese. Sim, uma palavra que podemos aqui no léxico do português, que é a nossa língua materna, enfim, utilizar em diferentes e distintos e amplos contextos, não é? Existe a tese, por exemplo, que se faz quando se faz doutorado, ou seja, você vai embasado e fundamentado colocar uma posição diante de um tema que você pesquisa, de um tema que seja relevante, de um tema que apresente não solução definitiva, mas que complete de alguma forma uma lacuna, um espaço que existe na literatura, o que quer que seja, não é? Mas aqui especificamente num texto argumentativo. A gente não está falando desse tipo de tese como um gênero acadêmico especificamente, mas quando você vai num texto respondendo a uma, não é, a uma questão que peça sua argumentação, o que a gente precisa defender? Uma tese. E uma tese, de fato, é uma defesa de um posicionamento. Porém, com tudo aquilo que vimos, inclusive nesta aí pergunta anterior, justificativa mais fundamentação fazem uma opinião ser uma posição argumentada e não apenas uma opinião, quando nós juntamos esses dois elementos, justificativa e fundamentação, a gente fundamenta, nós estruturamos uma tese, uma
posição que você defenda, tá? E que é diferente, obviamente, de opinião, não é? A opinião que nós temos numa roda de bar, por exemplo, ou ali no almoço da família, enfim. A minha opinião é que isso é errado, não sei o que e tudo mais. Mas uma resposta, se é certo ou errado, não é muito pouco para a gente colocar aí como posição. É necessário que para persuadir ou convencer o outro, que é quem está te ouvindo, ou quem está, né, os seus alunos da sua sala de aula, por exemplo, é necessário que você amplie, que você embase, que você fundamente essa posição, portanto, a sua tese. Portanto, em uma palavra só, que a gente pode pensar isso, o que nós defendemos em um texto argumentativo não é uma opinião, é sim uma tese. Ok, uma tese que é fundamentada em uma tese que justificada, né? Assim, nós aí estruturamos uma tese, portanto, uma posição que você defende com embasamento e com justificativa. Tá? Fundamentação. Por isso que nos papers, até nos desafios profissionais que você responde aqui, sempre é necessário que tragamos aí, não é? Trazermos aspectos teóricos. Por isso que a teoria é bastante importante. Eu tenho certeza que você já pensou aqui na jornada do estudo de vocês. Gente, mas para que tanta teoria? Eu preciso de prática, eu preciso para a sala de aula. Mas para que você esteja na sala de aula, em qualquer lugar laboral que você esteja, é necessário que essa teoria, ou seja, alguém que pensou sobre aquilo, sobre a estruturação disso, não é, esteja bem sedimentado. Então, por isso que sim, numa licenciatura fazemos muitas aproximações com a teoria, porque para que a prática exista é necessário que alguém fundamente aquilo, que alguém pensou sobre aquilo e estruturou. Então não adianta, né, gente? Teoria, não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. Portanto, o que defendemos ali é uma tese. Beleza? Só mais uma rapidinho para voltar para a aula. Agora lá, ó, para a gente escolher uma das alternativas A, B ou C. Qual frase é mais adequada à escrita acadêmica? Bora pensar? A. Eu acho que a inclusão é importante. B. Todo mundo sabe que a inclusão funciona. C. Estudos indicam que práticas inclusivas podem favorecer a participação dos estudantes. E aí? Eu acho que essa não está muito difícil também, não. Bora pensar 15 segundos rapidinho, bora! Pronto, 15 segundos já passaram. Tudo aqui é rápido. Bora ver então a resposta, gente, é obviamente que é a C. Vamos analisar cada coisa aqui e é necessário que a gente pense aqui juntos. Segundo as professoras, não é? É necessário fundamentarmos, justificarmos tudo aquilo que a gente, né, se posiciona e defendemos uma tese numa resposta dissertativa de questões de concurso. Ok. Então vamos analisar cada uma. Não é? Eu acho que a inclusão é importante, ou seja, esse verbo achar ali, ó, né, já soa como uma opinião. Não importa o que a gente acha, né? Importa o que sabemos, não é? Importa o que sabemos porque outras pessoas foram lá e exploraram, e não significa também que nós também não podemos explorar um assunto que é desconhecido e também formularmos alguma espécie de opinião ou de tese sobre aquilo, tá? Mas aqui estamos falando de pensamento complexo no ensino superior, que seremos professores aí em sala de aula para aí, não é, ensinarmos nesse processo de ensino e aprendizagem os nossos alunos, tá? Quando o aluno diz para você, escreve numa redação, o que quer que seja, eu acho que a inclusão é importante. Tá, mas ela é importante por quê? A gente pode fazer muitas perguntas aqui. Por que é importante? Tá? O que é a inclusão? Inclusão é igual a diversidade, a gente poderia pensar em diversas questões, tá? Que neste ponto final encerra como uma opinião. Tá, você acha importante, mas fica aquela reticência, a gente quer saber um pouquinho mais. O professor, você como professor, se perguntaria, tá, mas é importante por quê? Por qual razão? Segundo quem? Né? Então, para a gente pensar nisso, então A, obviamente, não seria. A B, todo mundo sabe que a inclusão funciona. Ponto final. Tá, funciona por quê? Funciona por quem? Funciona a partir de que processos? Funciona segundo quem? Alguém já foi lá e experimentou na prática, ou mesmo na teoria, para justificar uma posição, se inclusão ela funciona? Você está afirmando, no ponto final, que todo mundo sabe que a inclusão funciona, mas quem são esses todos? Esses todos são os professores? Esses todos são a sociedade? Esses todos são todas as pessoas, a humanidade inteira?
Então, esse tipo de afirmação também é perigosa. Agora vamos aqui para C particularmente. Estudos indicam que as práticas inclusivas podem favorecer a participação dos estudantes. Ela soa, obviamente, mais adequada à escrita acadêmica. Porém, vou chamar a atenção de vocês aqui. Estudos indicam. Aí não te dá também vontade de perguntar algumas coisas aqui? Tá, que estudos indicam? Quais estudos foram esses? Onde eles foram realizados? Com quem? Não é? Com o número de participantes, que amostra é essa? Quando a gente fala em amostra, né? Nos estudos qualitativos, enfim. Que grupo de pessoas foram essas? Tá? Quais foram os instrumentos de pesquisa desses estudos que indicam de fato que práticas, e não teorias, práticas inclusivas é ótimo, inclusivas podem favorecer a participação dos estudantes. E essa participação é onde? A participação na sala de aula, só porque são estudantes? Participação na sociedade? Participação na humanidade? Enfim, né? Então percebe que o desenvolvimento de pensamento complexo, que é o que a gente precisa explicitar numa resposta argumentativa, ela é chatinha sim, né? Porque a gente até pode pensar, nosso mundo está muito complicado, a gente tem que explicar tudo, precisa explicar. Haja vista no dia de hoje, nas redes sociais, com a inteligência artificial, o que quer que seja, todo mundo parece saber de tudo. Já teve essa sensação? Todo mundo aqui aqui não, né? No mundo. Quando eu digo aqui, não estou falando entre a gente, né? As pessoas têm sempre uma opinião pronta para tudo. Eu sei que é assim dessa forma e defende. Não tem nem argumento, mas defende aquela questão. Opa, estamos aqui num momento perigoso. Não necessariamente hoje, porque ao longo da história a gente pode identificar outras formas de fake news, não é de desinformação, mas hoje especificamente a coisa está complicada. Vocês não acham? Então, somente colocar numa resposta dissertativa ali, estudos indicam que práticas inclusivas podem favorecer. Mas que estudos são esses? Né? Segundo quem? Quem afirma? De acordo com quem? É necessário embasarmos teoricamente, tá? Na escrita científica, escrita argumentativa, como bem professoras Vanessa e Caroline, né, e Carol estão dizendo, é necessário que embasemos, que fundamentemos e justifiquemos, não é, as nossas opiniões, porém tem que ser embasadas para virar argumento, senão fica só opinião de senso comum. Quando eu digo senso comum, gente, aquelas pessoas que não estudam profundamente sobre uma coisa, mas estão ali numa roda de bar e dão suas opiniões. Mas a opinião da gente a gente pode dar? Claro que pode, né? Estamos numa democracia e a nossa liberdade de expressão, ela é, obviamente, ali assegurada. Porém, quando falamos de pensamento complexo, de ciência, é necessário que as coisas sejam embasadas. Como nós estamos na faculdade aqui estudando, obviamente, e vocês serão professores, se já não são, é necessário, sim, embasar e explicarmos tudo e sabermos de onde tiramos as coisas, porque senão fica coisa da nossa cabeça e não é legal. Vamos mais uma, vamos lá, força, vamos lá. Qual é mais forte academicamente? Quando você vai começar uma frase, eu acho ou estudos indicam? Bom, a gente acabou de ver e essa pergunta ela justifica a anterior. Qual é mais forte academicamente? Eu acho, né? Ou estudos indicam? Pronto, a resposta é essa aqui, nem precisa nem esperar vocês. Sim, estudos indicam. Porém, com essa ressalva de que eu disse, estudos, que estudos são esses? Eu falar estudos indicam, é uma coisa muito aberta, muito ampla. E aí alguém que vai te ouvir, mesmo sendo seus alunos na sala de aula, e sobretudo seus alunos, porque com certeza eles vão lá, enquanto você está dando aula, dando um Google lá, não é? Com o celular na sala de aula, eu sei que o celular agora está proibido, mas vamos assim supor, não é? Porque não podemos supor, como hipótese, que o nosso aluno ali é uma página em branco, ele tem uma vivência, não é? Ele é conectado, não é? Ele tem experiências. Nunca o nosso aluno vai ser uma página em branco. Isso não existe, isso é uma utopia lá do século XIX ainda. A gente sabe que não é bem assim. Portanto, falar somente estudos indicam é muito fácil, porque aí dá um viés ali de confirmação para o que você está dizendo. Estudos indicam, tá, mas que estudos são esses? É algo muito importante de nós colocarmos para fundamentar e justificar a nossa resposta. Vamos voltar para a aula, daqui a pouco eu volto com mais perguntas nessa sexta-feira. Até já! Vamos passar aqui para o Carol. Sim, pode seguir, prof. E aí, olha só, da universidade para a profissão. O que vocês estão construindo hoje, né? Quem é o professor que vocês estão construindo hoje? Para transformar o amanhã, para transformar as salas de aula, para transformar o seu aluno. Quem é esse professor que você está construindo hoje? Quem está entrando na faculdade? Aluno de primeiro ano, aluno de segundo, aluno concluinte.
Como vocês estão construindo esse professor que vai para a vida, vai para o mundo? A minha preocupação é essa. Vocês estão criando hoje um professor que vai exercer essa profissão lá nas escolas reais. Muitas vezes nós falamos de escola, nós falamos de prática docente aqui, e isso para muitos acadêmicos soa distante, né? Porque ainda não está, ainda não vive essa prática docente. E vou falar para vocês, ela é desafiadora demais. Todos os dias é algo novo, todos os dias nós nos deparamos com desafios gigantescos, alguns pequenininhos, outros gigantescos, mas todo dia a gente tem que resolver um desafio, né? E aí a escrita, ela é uma competência que vai ajudá-los aí em muitos desses desafios. E quando nós falamos de competência escrita na graduação, nós estamos falando em contato com informações, teorias e diferentes perspectivas. Sabe quando os professores falam para vocês assim, leiam a trilha, abram o material da trilha, o livro em PDF, né? Façam pesquisas extras, venham para a aula, né? Já previamente estudados aí sobre o conteúdo da disciplina, tragam dúvidas, né? Tragam discussões para as aulas. É isso. Nós estamos preparando vocês, é uma primeira etapa para que você seja um escritor, não um escritor profissional, mas alguém que saiba usar a competência escrita, né? Que saiba escrever corretamente, que saiba escrever com propriedade. Ok? Depois, né, da leitura, nós temos o processo de reflexão. E o que é essa reflexão? É a análise crítica do que foi lido. Eu leio e aí eu só vou reproduzir o que eu li? Não. Eu vou entender aquilo que eu li. Eu vou me apropriar daquilo que eu li para discutir. Então, eu vou colocar o meu olhar crítico, né? Vou colocar a minha posição. Eu posso ler um autor ou uma teoria com a qual eu não concorde. E tudo bem, né? E aí eu vou usar aquilo para argumentar contrariamente. E tudo bem, gente. Nós temos essa possibilidade. Só que eu tenho que ter o quê? Propriedade para isso. Até para dizer que eu não concordo, até para dizer que eu não gosto, até para dizer que aquilo não me faz sentido, não faz sentido para mim, para minha realidade, para minha vida, eu preciso conhecer, eu preciso ler, né? Depois disso, eu construo ideias, que é esse momento, né? De me posicionar, de fundamentar todas as minhas ideias, vou organizar de maneira clara e coerente essas ideias no papel, na escrita, tá? E depois eu vou aplicar o conhecimento, esse conhecimento que eu adquiri lá na leitura, né, no processo de interpretação, de interpretar a situação, de tomar uma decisão na prática. Então, quando você escreve, você está exercitando o seu poder de tomada de decisão. Olha que lindo isso! Né? Quando você escreve, você está exercitando o seu poder de tomada de decisão. E quando isso vai fazer diferença? Quando você estiver lá na sala de aula, diante do seu aluno, e ele precisar que você tome uma decisão diante de qualquer aspecto, seja no processo de aprendizagem, seja na adaptação de uma prova, seja na fala com os pais, né? Seja no momento de apresentar um projeto para coordenação. É o seu momento, é o momento que você exercitou ao longo da faculdade, né? Colocando no papel as suas ideias, tá? Então, nesse momento, nós temos o quê, gente? Todas essas etapas aí, elas representam uma conexão que transforma você, transforma as pessoas que estão ao seu redor. E o desafio profissional, sabe aquela avaliação que vocês fazem aí ao final, né, ao final não, ao longo da disciplina, porque o desafio profissional, ele perpassa a disciplina. Então, ele começa lá na primeira aula e termina na última aula. Por quê? Porque ele pode ser construído. Não é para você sentar e fazer de uma vez, mas você pode ir construindo aos poucos esse desafio. À medida em que o professor vai te apresentando uma teoria, vai trazendo uma discussão para a aula, aí você fala assim, opa, acho que isso cabe na minha resposta do desafio profissional. Vou levar isso para o meu desafio, vou usar isso como sustentação. Então, durante toda a formação de vocês têm aí essa possibilidade de responder, e eu penso que não é só responder, é refletir
sobre problemas reais do futuro professor. E isso está muito, né, conectado com as competências cobradas lá no ENAD e em qualquer outro concurso público que você for fazer. Porque o que é o concurso público do professor? Né? O concurso, não só o concurso público, um concurso, um processo seletivo que você vai fazer. É saber se você é ter certeza de que o professor sabe resolver uma situação, problema da sala de aula, da escola real. Né? Então, não basta, né, só escrever. Você precisa interpretar a situação, você precisa analisar diferentes possibilidades. O seu olhar para aquela situação é um olhar possível. Existem vários outros, né? O seu é um olhar possível. Se agarra nele e justifica a sua escolha, mas sempre entendendo que o seu olhar é uma possibilidade. Que o colega que faz parte da sua equipe, lá na sala de aula, na escola, ele também tem um olhar diferente. E tudo bem, às vezes dá para juntar aquelas duas propostas. E aí você vai apresentar uma proposta, né, uma solução coerente. Então, pensem, os nossos trabalhos acadêmicos hoje, a escrita acadêmica hoje está construindo o professor que você vai ser no futuro. Certo? Certo, pro Carol? Tá sem som pro Carol. Acho que seu Perdão. microfone. Só antes da gente prosseguir para o próximo, prof, é exatamente isso, porque eu acredito que o slide e a sua fala, ela traz uma mensagem muito importante. Muitas vezes o estudante, ele pensa que ele está escrevendo apenas para obter uma nota, quando na verdade ele está desenvolvendo competências que serão exigidas, né, ao longo de toda a sua carreira, de toda a sua vida profissional, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender que quanto mais nós lemos, refletimos e aprendemos a fundamentar as nossas ideias, muito mais preparados nós estaremos para estar enfrentando as situações reais da profissão, porque o conhecimento, ele é algo contínuo, progressivo, né? A gente não sabe tudo todos os dias e a cada leitura, a cada reflexão, a gente sempre tem algo novo a aprender. Aqui de novo estou eu para mais umas perguntinhas e sem mais delongas, vamos já aqui a nossa continuação, beleza? Ó, agora a gente vai falar especificamente do nosso contexto como estudantes aqui na Uniaselv, hein? Por que um desafio profissional não deve ser respondido apenas com definição de conceitos, ó? Desafio profissional a gente começou ali no primeiro semestre de 2026, pegou todo mundo de surpresa, mas agora estamos entendendo, não é, o qual é o propósito disso, tá? E de fato é isso, para você treinar, para você aí ser bem instruído de como desenvolver sua escrita. Sim, sem inteligência artificial e sem pagar para alguém fazer para a gente, porque isso a gente sabe que acontece, né, gente? Mas enfim, vamos lá para a pergunta: por que um desafio profissional não deve ser respondido apenas com definição de conceitos? Bora lá, 15 segundinhos para pensar. Enfim, 15 segundos já passaram, né, gente? Olha lá, ó, a pergunta de novo. Por que um desafio profissional não deve ser respondido apenas com definição de conceitos? Eu tenho aqui como cá comigo que vocês devem ter se deparado aqui o que é uma definição de conceitos também, porque essa pergunta ela fica um pouco dúbia nesse sentido. Por isso que o aspecto, né, aliás, o verbo interpretar numa questão de concurso, ou o que quer que seja, precisa ser muito bem ali, não é, tendo se alimentado muito bem, dormido muito bem, para você ter energia o bastante para pensar, muito bem analisada, muito bem interpretada, certo? Então, por que a gente não pode simplesmente, né, responder com definição de conceitos? Porque, ó, não existe resposta certa, existe resposta ali aproximada. Porque, obviamente, eu preciso aplicar os conhecimentos à situação apresentada. E quando a gente diz conhecimento aqui, estamos dizendo em repertório. Tá?
tá? Não é o repertório musical. Também é, porque música também é cultura e também é conhecimento. Mas eu digo conhecimento de mundo, que não tem a ver, de novo, somente com as nossas experiências pessoais. Aí na minha família acontece dessa forma. No meu dia a dia no trabalho acontece dessa. Portanto, as coisas são assim, porque eu vivencio isso. Mas quando somos professores em sala de aula e como somos cientistas, pesquisadores, a nossa experiência pessoal, gente, e nada, sim, é a mesma coisa. Porque não é necessária a nossa opinião sobre a coisa, não importa o que achamos sobre a coisa, importa o que, né, a comunidade científica que já explorou esse assunto e debate durante anos, não é necessário, aliás, não é esperado que deixemos esse conhecimento de lado para deixar nossa opinião ali. Por isso que nos desafios profissionais, obviamente, tá? Não podemos apenas respondê-lo com definição de conceitos. Isso e aquilo outro. E ainda pior, com a nossa opinião pessoal. Essa garrafa é garrafa porque é garrafa. E ela é de plástico, ela serve para colocar H2O dentro. Não é água H2O que eu estou tomando, não fazendo propaganda. Mas, enfim, é porque sim e ponto e acabou. Não. Uma garrafa é uma garrafa porque serve para colocar água dentro. Isso é uma definição de conceitos, mas quem definiu isso? Né? Segundo quem? Né? Então, nós temos que resgatar os nossos conhecimentos para poder aí fundamentar bem uma resposta. Por favor, hein? Vamos mais uma? Ah lá, em um problema profissional, e aqui, ó, lembra que eu comecei falando do desafio profissional porque é que tem a ver com o nosso, aqui, né, a nossa vivência na Uniaselv, certo? Que é uma atividade avaliativa que vocês fazem, a avaliação 3. Agora, aqui nesta outra pergunta, estamos falando sobre problema profissional, porque nos concursos, quando tem respostas dissertativas, eles querem resolução de problemas, eles querem propostas. Por isso que não apenas o que eu sei deve ser falado, aliás, o que eu acho, e sim o que eu sei, porque eu tenho esse repertório ampliado. Então a pergunta é, em um problema profissional, o que vem primeiro? Propor uma solução ou interpretar corretamente a situação? Vamos lá, 15 segundinhos. Já foi, né? 15 segundos, já passou. Resposta correta é interpretar a situação, porque estamos falando disso desde o começo da aula, né? As professoras sempre colocam reforço nesse aspecto. Interpretar a situação. Interpretar, de novo, eu digo, é um verbo que nós das letras não precisamos conjugar muito, e não somente nós das letras, como todos os estudantes dos outros cursos que estão aí vendo a nossa aula, interpretar uma situação. E que situação é essa? O problema que está sendo apresentado ali no enunciado. É necessário interpretar. E interpretar não significa somente ler, gente, porque nós podemos ler o título de um jornal, nem existe mais jornal, né? Enfim, mais uma página ali online, enfim, lemos somente a notícia, não é? O Brasil é um dos países que tem mais desigualdade social. Lemos ali uma afirmação que é o título, não é? Que geralmente os jornais e a mídia fazem para chamar nossa atenção. E se nós lermos apenas esse enunciado, nós vamos aqui, né, misturar com as nossas concepções, com as nossas opiniões e vamos corroborar com essa afirmação, ou seja, tá, mas nós não lemos aí o corpo do texto inteiro. Nós não buscamos saber o que o jornalista que está ali escrevendo esta notícia que você está lendo, né, sobre aquilo que ele dissertou sobre esta afirmação, certo? Tá, o Brasil é um dos países que tem mais, não é, aí a desigualdade social. Isso nós já temos, né, uma vivência nisso, né? A nossa opinião e a nossa afirmação já vem quase pronta, porque de fato é uma realidade. Tá, mas o que mais? Será que houve aumento dessa desigualdade? Ou será que houve diminuição? Nós não lemos o corpo do texto inteiro. Portanto, ficarmos apenas com esse título é muito perigoso. E cá entre nós é o que está acontecendo demais nas redes sociais hoje em dia, né, gente? As pessoas não têm costume de ler.
tá? E isso é algo que precisa ser mudado entre todos nós aqui, porque ler é uma coisa muito importante. Se estamos no ensino superior, ler é um verbo que também precisamos conjugar muito. E vocês, leem os livros didáticos de cada disciplina que vocês vão estudar. Sejam sinceros, vocês leem os livros, gente? Vocês estudam a trilha de aprendizagem, porque a trilha é o próprio livro. E a trilha é completa, não é? Quantos de nós não vamos para aula ao vivo e, né, eu vejo isso no movimento, né, os professores nossos também aqui dizem isso, né, as pessoas vocês ficam ansiosos pela aula ao vivo, ok, e querem, não é, de alguma forma, que a prova ela caia somente aquilo que foi trabalhado nessa aula, porém o livro didático é extremamente aprofundado e ampliado sobre os assuntos todos, e obviamente a avaliação ela não vai cair somente na aula que a gente assiste, ela vai cair também a partir do livro que você lê. E aí, nós brasileiros temos o hábito da leitura, gente, com essa falta de tempo que a gente tem, que é super justificável, mas cá entre nós lemos. Brasileiro tem hábito da leitura? Pois é, mas para responder uma pergunta, um enunciado que seja argumentativo, dissertativo, é necessário o quê? Repertório, como eu disse antes. E como que a gente adquire repertório? De palavras, de vocabulário, o que quer que seja. Lendo, portanto, ler é outro verbo que a gente precisa conjugar e muito. Só mais uma rapidinho, bora lá. Antes de começar a escrever sobre um tema como o idadismo, que inclusive caiu em alguns concursos o ano passado, esse tema, hein? Qual pergunta você deve fazer primeiro? O que eu penso ou qual é o problema apresentado? Vamos lá, antes de começar a escrever sobre um tema como o idadismo, qual pergunta você deve fazer primeiro? O que eu penso sobre idadismo ou qual é o problema apresentado? Vamos lá, 15 segundinhos para pensar. Ah, chega de tempo. Vamos lá, a resposta. Obviamente, é qual o problema apresentado, porque concursos, tá, docentes, ou o que quer que seja, a PND, por exemplo, não é? Não importa perguntarmos sobre o que eu penso sobre algo, mas quando vamos começar a estruturar o nosso texto, é necessário adquirirmos aí, não é, o conhecimento sobre o que se pergunta, qual estrutura se pergunta ali, portanto, qual é o problema apresentado. Certo, aqui com certeza não é, vocês estão conhecendo aí muitos aspectos que com certeza vão ajudar vocês a responderem melhor questões dissertativas, certo? E agora, para a gente fazer agora diferente, em vez de 30 segundos ou 15 segundos para responder, a gente vai ser jogo, como que é? Bate-bola, jogo rápido, né? Quase Gabi aqui, de frente com Gabi, de frente com Fábio, de frente com conhecimento. Bora, agora sim, eu vou fazer a pergunta, vocês vão ter 5 segundinhos para responder e a gente já vai para a resposta, beleza? Sem muitas delongas, vai ser jogo rápido, bate-bola. Mais ou menos isso que eu quis dizer, ok? Vamos lá para a primeira pergunta. Complete, né? A lacuninha ali, ó. Tese, argumentos, espaço, conclusão. 5 segundos. Obviamente, fundamentação. Bora para a próxima. 5 segundos, hein? Por que planejar antes de escrever? Pois é. Resposta esperada, galera, para, obviamente, organizar o nosso raciocínio e construir uma resposta clara, coerente e fundamentada. Para a próxima, uma boa resposta precisa necessariamente ser longa. 5 segundos. Pois é. Não, né, gente? Porque o que adianta você ter páginas e páginas e páginas de texto e não dizer nada com nada, não é? Com coerência, com coesão, não é? Justificado, fundamentado, né? Enquanto uma tese, ela precisa ser organizada, coerente e fundamentada, ou seja, para escrever é necessário que pensemos sobre como vamos escrever. Próxima, rapidinho, bora lá. A conclusão deve apenas terminar o texto ou deve responder ao problema apresentado? 2, 3, 4, 5. Sim, agora é com pressão, tem que ser rápido, 5 segundos.
Deve responder ao problema apresentado, né, gente? Outra perguntinha aqui na tela, rapidinho, 5 segundos. Para uma questão discursiva de concursos, é mais adequado citar um filme ou mobilizar uma teoria da educação diretamente relacionada ao problema? 5 segundos. Resposta: mobilizar uma teoria da educação. Para a próxima. Por que o aluno precisa verificar as informações produzidas pela IA? Polêmica isso aqui, hein? Polêmica. Vamos lá, então? Pensa 5 segundos. Por quê, né, gente? Porque a IA pode gerar informações imprecisas ou incorretas. E não é que ela pode gerar, ela gera. Para mais uma aqui. Complete. A IA é a ferramenta. O espaço é o autor. 5 segundos. Rapidinho, né? No nosso caso, quem somos aqui? Estudantes. Então, o estudante é o autor. A gente está falando especificamente também sobre algo que acontece demais hoje em dia, que todo mundo depende demais de inteligência artificial. Pega um enunciado que seja do desafio profissional. Eu sei que acontece muito isso, hein? Cuidado. Pega lá, bota para resolver, pronto, nem lê e entrega lá na avaliação 3. Bora engajar. Se o estudante conhece muito conteúdo, mas não consegue organizar as ideias, qual competência esse estudante precisa desenvolver? 5 segundos. Pois é, organização do pensamento e a argumentação. Bora para a próxima. O que transforma conhecimento em uma resposta de qualidade? Decorar ou mobilizar o conhecimento para analisar e argumentar? Não precisa nem pensar muito, né, gente? A segunda, mobilizar conhecimento para analisar e argumentar. Essas respostas são mais rapidinhas para a gente pensar rápido mesmo. Qual é o primeiro passo para responder bem a uma questão discursiva? A gente já viu isso, hein? Qual é o primeiro passo? Precisamos interpretar a questão. Ler não é a mesma coisa que interpretar, não é? A leitura mais atenta, mais aprofundada, aí nos leva para uma interpretação mais efetiva. Uma resposta pode ter bons argumentos e ainda assim estar inadequada, se não responder ao comando, é uma pergunta. E aí? Pode ter bons argumentos e ainda assim estar inadequada numa resposta, né? Porque a gente pode até falar, ai, nossa, eu fiz tão bem uma resposta para uma questão e aí me deram errado, me deram zero, sei lá o quê. Por que será? Sim, obviamente, porque bons argumentos sem embasamento, eles se transformam em quê? Em opinião. Agora, para a gente, né, terminar, porque afinal de contas sextou e a gente precisa sim descansar, mas não sem antes estudar. Qual é mais importante, gente? Escrever muito ou responder exatamente o que foi solicitado? Obviamente, responder o que foi solicitado, tá? Agora vamos ver ali, ó. Aí uma perguntinha que tem 4 alternativas para escolher também aqui, ó. Eu acho que a educação é importante porque transforma vidas. Ponto final. Isso é uma tese fundamentada, um argumento completo, uma opinião com justificativa, mas sem fundamentação, ou uma conclusão. Aí eu vou dar 5 segundinhos para você pensar. Bora lá. C, né, gente? Opinião com justificativa, mas sem fundamentação. Qual sequência está correta? A, B, C ou D? Argumentos, tese, conclusão, fundamentação. Tema, tese, argumentos, fundamentação, conclusão. Fundamentação, conclusão, tema, tese, ou tese, conclusão, argumentos e problema? Qual sequência de estruturação está ali adequada para formularmos uma questão, aliás, uma resposta a uma questão dissertativa argumentativa? B, né, gente? Tema, porque é necessário que exista um tema para que a partir disso você recorte a sua estruturação, não é? E isso está numa questão. Uma tese, lembra que tese é uma posição que você precisa formular, mas para que ela seja sustentável, precisa ter argumentos. Porque isso, porque aquilo, por conta daquilo, aquilo outro, certo? Mas esse aquilo, aquilo outro precisa ser fundamentado
com referências, não adianta colocar coisas da nossa cabeça, para que de fato possamos aí concluir o nosso pensamento, o nosso argumento, e não, portanto, não somente a nossa opinião, para que de fato nós aí sejamos coerentes nas nossas escritas. Portanto, resposta B. Agora, para fechar a noite, para a gente assim fechar com chave de ouro, porque essa aula das professoras Vanessa e Carol foi maravilhosa, não é? Nós vamos agora completar esta frase. Atenção final, hein? Uma boa resposta discursiva não é aquela que mostra apenas o que eu, mas aquela que demonstra como eu, e a resposta já está na tela, não importa o que eu sei, o que importa é como eu aplico o que sei. Como eu vou aplicar é o nosso objetivo de sempre. Portanto, desta forma, nós terminamos a aula de hoje, né, dando os parabéns para a professora Carol e a professora Vanessa. E lembrando, essa foi a primeira parte, gente, sobre escrita argumentativa, certo? Semana que vem, as professoras vão trazer aspectos mais práticos, sim, uma oficina para vocês aqui fazerem análise de perguntas complexas de concursos, não é, de exames ali, que tenha tudo aquilo que nós aqui pensamos juntos. Vamos aprender como vamos analisar uma pergunta complexa, não é? Utilizando na prática tudo aquilo que a gente viu até agora na teoria, não é? E aqui um pouquinho com essas perguntas também que eu fiz para vocês, para fazer essa aproximação com o que foi trabalhado. Então não percam, na próxima semana a gente vai divulgar a data para vocês e o link de acesso aqui pelo YouTube. Nós vamos aqui também discorrer um pouquinho mais, nós todos, né? Eu, professoras Vanessa e Carol também, para que nós aí completemos esse ciclo sobre escrita argumentativa e produção científica. Ok, gente? Eu agradeço demais pela presença de todo mundo aqui nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham aí acessado, não consigo ter acesso ao chat, infelizmente, mas eu espero que vocês tenham aí super interagido com todos os presentes e possamos aí oferecer para vocês uma gama de pensamentos complexos, de reflexões que são bastante importantes e serão bastante importantes na nossa carreira docente. Ok? Detalhe. Depois dessa aula que a gente está terminando agora, tem no link, um link de um formulário, né, de um simulado sobre a aula de hoje para você fazer com 15 questões ali, hein? Não percam, este link está na descrição aqui do vídeo, tá? Que você pode acessar, e também a lista de presença dessa aula, também o link está aberto aqui na descrição do vídeo. Basta ir abaixo ali, né, do título do vídeo, né, apertar para ter maiores informações, e os links estão todos ali. Não deixe de preencher a lista de presença e fazer o simulado. Ainda hoje, se tiver tempo, mas pode fazer depois, porque ele vai ficar aberto, ok? Um abraço gigantesco para todos e até a próxima. Tchau, tchau.